Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 3:2, na verdade. Ali está 3, né? Essas são palavras de João Batista. Tá em Mateus 3, no versículo 1 fala: Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. E quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, então ele dizia, né? Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. João Batista, ele era ousado, né? Ele não temia, né, a posição social, ou material, ou política da pessoa, não. Ele não queria saber. Ele estava ali para preparar as pessoas, pedindo que elas se arrependessem, pregando arrependimento, né? Que as pessoas se convertessem dos seus maus caminhos, se arrependessem dos seus pecados. Verdadeiramente, ele queria que as pessoas dessem frutos de arrependimento, mostrasse que verdadeiramente elas estavam arrependidas, ele estava preparando o caminho para o Salvador, para o Messias, né? Ele era primo de Jesus, né? E ele estava ali sendo usado totalmente pelo Espírito Santo de Deus, por Deus, né? Para preparar o caminho, porque Jesus estava vindo, ele sabia que Jesus estaria a qualquer momento, iria aparecer ali a qualquer momento. Então ele estava preparando o caminho entre as pessoas e Jesus, enfim, ele estava ministrando sempre o arrependimento. E a gente vê que hoje muita das igrejas, né, está difícil pregar o arrependimento. Está difícil pregar que você se converta os seus maus caminhos, que você largue a vida de pecado. Conforme vai chegando os fins dos tempos e conforme vai chegando a volta, né, do nosso Senhor Jesus, o 2 Timóteo fala assim, ó, no capítulo 4. Pois haverá tempo, nós já estamos nesse tempo, em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Hoje em dia, verdadeiramente, as pessoas não querem mais igrejas que pregam arrependimento, que falem que Jesus está voltando, que é para você liberar perdão, pedir perdão, ser uma pessoa boa, não mentir, não roubar, não matar, não adulterar, não trair sua esposa, ficar com o seu casamento, lutar por ele. Hoje em dia ninguém mais está nesse tempo, né, que as pessoas não querem ouvir essa doutrina, não querem ouvir a palavra do Senhor, não querem ouvir as verdades do Senhor, não querem mais ouvir aquele confronto, né? Elas querem ser confortadas e não confrontadas, confrontadas com a verdade, as verdades de Deus. Às vezes eu vejo aqui as igrejas americanas, elas passam na televisão, às vezes eu dou uma paradinha, né? Porque eu vejo aquelas igrejas lotadas, né? E a nossa um pouquinho sobrando os banquinhos lá, e eu falo, deixa eu escutar qual é a diferença aqui das ministrações da minha igreja para essa igreja. E aí eu escuto ali, eu vejo aquela igreja, ela tá pregando mais autoestima do que ajuda do alto, né? Como é que é ajuda, autoajuda, né? Como é que se fala? Autoajuda do que ajuda que vem do alto, né? Ela prega aquelas mensagens mais você vai ser vitorioso, você vai ter sucesso, Deus é contigo, o inimigo não vai te atacar, você vai ser mais que vencedor. E ela só pega as mensagens assim de vitórias, né? E que te deixam entusiasmados, mas na verdade elas não pregam o verdadeiramente arrependimento dos seus conversões, a sua conversão verdadeira, né? E a palavra verdadeira, genuína, que seria igual o João Batista estava ministrando, que era arrependa-se dos seus caminhos, seus maus caminhos, arrependam-se, dê frutos de arrependimento, mostrem que vocês verdadeiramente se converteram a Cristo, são cristãos de verdade, né? As igrejas são poucas as que estão ministrando as verdades de Deus e são poucos os que querem estar nessas igrejas que ministram as verdades de Deus. Legal, eu vi o que Jesus fala de João, né? Lá em Mateus 11:9 fala assim: Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, é mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: Enviarei o meu mensageiro à tua frente e ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade: entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Mas Jesus estava falando dele mesmo, né? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam da força se apoderam dele. E aqui Jesus está falando da nossa força, verdadeiramente nós
batalharmos no reino espiritual para termos uma vida com Deus, né? O reino dos céus tomado à força, ou seja, verdadeiramente tem um esforço de você tirar um tempo para ler a palavra, para ir à igreja louvar o Senhor, prestar um serviço de adoração a Ele. Verdadeiramente é você fazer força de perdoar aquele que te magoou, de ir lá pedir perdão, né? E liberar perdão é muito difícil, né? Liberar perdão, principalmente para quem não te pede perdão e não se arrependeu do que fez contra você. Mas é onde você tem que usar toda a sua força e pedir a graça do Senhor para você usar essa força, né? Que vem dele, na verdade, né? De você estar usando, assim, de força para perdoar, para fazer, para se converter, para fazer a obra de Deus, para se converter dos seus maus caminhos. Tudo é força, né? E é aqui que o Senhor fala que você precisa fazer essa força para poder ganhar o reino dos céus, né? É para tomar o reino dos céus. Ele é tomado à força, essa força que você precisa, esse esforço que você precisa fazer para estar obedecendo a palavra do Senhor e servindo ao Senhor. Amém?